Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisas que a gente acha que nunca vão acontecer com a gente até o dia que acontece. Sabe quando a gente cresce achando que viver em alerta é normal? A gente meio que se acostuma com umas dinâmicas, né, familiares, que só a gente entende, aí cada um tem a sua, vai aceitando, né, alguns absurdos como se fosse normal, assim. É como se a gente passasse a vida tentando construir um castelo num terreno que a gente sabe ali que é de areia movediça, mas, em alguns casos, é o único terreno que a gente tem. Um detalhe antes, gente, essa história pode conter gatilhos, assim, para quem já teve algum tipo de relacionamento abusivo dentro da família. Então, se por acaso é o seu caso, aconselho pular para o próximo episódio. Quem mandou essa história pra gente foi a Alice. E ela conta que a vida dela já começou no meio ali de um furacão. Ela cresceu numa família que, olha, eu vou te falar, tá muito complicada. Os pais viviam em pé de guerra e a história dos dois já começou de um jeito que a Alice hoje, que é mãe, abomina, assim, totalmente. Olha só, a mãe dela foi morar com o pai, o Rubens, quando ela tinha apenas 13 anos. E o Rubens já era um homem de 26. Então pensa, era uma criança de 13 anos se relacionando com um homem de 26. A Alice hoje tem uma filha de 12 anos. E ela diz assim que não consegue nem conceber a ideia de uma criança nessa idade vivendo com um homem, gente. Ela jamais permitiria. E aí também, sim, eu também jamais. Claro que a gente tá falando de uma história que aconteceu, né, há muito tempo, mas pra mim é, assim, também inconcebível uma criança de 13 anos com um homem feito de 26. Mas naquela época, gente, as coisas foram acontecendo desse jeito, tá? Então, assim, quando a Alice nasceu, gente, a mãe dela tinha só 15 anos. Então, assim, imagina uma criança, né, cuidando de um bebê. Uma criança cuidando da outra, né? E a Alice conta que os relatos que ela ouve é que as brigas eram constantes, assim, pesadas, sabe? Com agressão física de ambos os lados, né? Do Rubens e da mãe dela. 2 anos depois da Alice, veio o irmão dela, o Beto. E aí, o ambiente não era só ruim entre o pai e a mãe, não, tá? Era uma doideira geral, assim, tipo tia, tio, avó. Todo mundo vivia nessa energia de briga, de gritaria, sabe? Essa coisa bem tóxica, assim. E aí, no meio dessa confusão toda, quando a Alice tinha 5 anos e o Beto só tinha 3, a mãe resolveu que não dava mais e foi embora. Disseram pra eles, na época, que a mãe tinha fugido de casa. Na verdade, tinha sido uma escolha, né? Mas, enfim, não tô nem julgando essa questão, não. Mas pra Alice ficou que a mãe tinha fugido de casa. A Alice diz que, mesmo sendo muito pequena, ela tem flashes, assim, muito claros na cabeça dela, dessas brigas. Sabe quando você não entende a gravidade, mas você sente o impacto? É bem assim que ela se sentia. Depois que a mãe foi embora, a vida deles foi, assim, um baque atrás do outro. Então ela cresceu sentindo uma tristeza muito profunda, uma insegurança que parecia que nunca ia ser preenchida. O Rubens vendeu a imagem da mãe como um monstro, assim, tanto para Alice quanto para o Beto. E mesmo eles tendo contato e sabendo onde a mãe morava, eles não queriam nem ver ela, nem ficar com ela. Porque eles tinham medo dela tirar eles do pai, que na cabeça deles era um local melhor de morar. Porém, o Rubens, gente, vivia ameaçando os filhos de levá-los para a mãe quando alguma coisa incomodava ele. E eles tinham medo, assim, acabavam se comportando. Ou seja, a mãe deles era como se fosse o bicho-papão. Isso quando eles eram crianças, né, claro. E a Alice conta, né, que passou por situações que ela demorou anos, assim, para entender que eram perigosas. Por exemplo, o Rubens tinha um costume de largar a Alice e o Beto nas costas ali de uma tia o dia inteirinho e só voltava de noite, assim, muitas vezes bêbado. No final de semana, para tentar compensar essa ausência, esse descaso, né, da semana, ele levava os dois para passear, como se um sorvete, né, ou uma volta na praça apagasse tudo. Ele tinha umas atitudes, assim, muito responsáveis, sabe? Tipo, bem pai sem noção mesmo. Se ele andava com a Alice na rua e via uma criança brincando sozinha, por exemplo, ele largava a Alice lá com a criança e ia embora, sem nem falar com os adultos responsáveis. Só voltava, tipo, horas depois, assim, pra buscar a menina. Eu fiquei chocada. Fora os amigos que ele levava pra dentro de casa. Olha que perigo. Ele deixava uns caras, inclusive, dormirem lá. Daí ele saía pra trabalhar cedo, deixava a Alice e o Beto, assim, 2 crianças, sozinhas em casa, com esses homens que eles nem conheciam direito.
E às vezes esses caras ficavam assim o dia todo sozinho com eles. Assim, gente, olha o perigo, né, disso. Além de deixar, né, duas crianças sozinhas, né, assim, quando não deixava sozinhas, deixava com um bando de homem que ele nem conhecia, que as crianças nem conheciam direito, assim, que a gente sabe que, inclusive, né, estatisticamente, são as pessoas que cometem, né, mais crimes, não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu não sei o que passa na cabeça de um pai, assim, nessas horas. Eu fico realmente muito chocada. E tinha também a questão das mulheres. De mês em mês, o Rubens arrumava ali uma namorada nova e já colocava pra morar dentro da casa. Imagina a cabeça, assim, das crianças, né? Toda vez que o relacionamento dele dava errado, ele ainda jogava a culpa na Alice e no Beto. Falava que o namoro acabou por causa deles e usava qualquer desculpa, assim, pra bater nos dois. A Alice conta que a infância dela, gente, foi um resumo de humilhações e agressões, sem motivo nenhum. Tinha também a chantagem emocional, cruel, assim, como se já não bastasse tudo isso que a gente tá contando, né? O Rubens olhava, assim, pra eles, do nada, e dizia: nem a mãe de vocês quis vocês, eu também não quero. Vê se isso se faz, gente, se isso é coisa que, sabe, que um pai faz. E ele fazia, assim, a cena toda, saía de casa como se fosse abandonar mesmo os dois ali sozinhos, pra voltar só horas depois e encontrar as crianças em pânico. Isso é muito cruel. É surreal isso. Com seus 8 anos de idade, a Alice já não vivia como criança, né? Ela conta que ela ficava matutando ali como que ela ia criar o irmão, como que ela ia cuidar da casa. Que nem, a gente sabe, né? Não são nem responsabilidades de uma criança, né? E principalmente como que ela ia fazer para se esconder do conselho tutelar. Ainda tinha essa parte, porque ela tinha pavor de que alguém visse aquela situação e levasse eles embora, gente. Olha a consciência de uma criança de 8 anos de idade. Uau! E aí um dia o Rubens casou com uma mulher mais velha e ela foi morar com eles. No começo, a Alice disse que essa madrasta até tentava defender ali a Alice e o Beto, mas logo ela já percebeu que não tentava intervir, assim, que quando ela tentava, sobrava pra ela. Aí ela mudou a tática, assim. Quando ela ficava estressada, ela inventava mentiras pro Rubens, dizendo que as crianças tinham feito algo só pra ele bater nelas. Bom, já na adolescência, o que era ruim, né, ficou insuportável. Quando o Rubens descobriu que a Alice estava gostando, por exemplo, de alguns meninos e tal, ele começou um processo de humilhação pública mesmo. Xingava ela de tudo que era nome feio pra baixo. Que eu não vou nem conseguir citar aqui o que ela escreveu. E pior, a Alice trabalhava na casa de uma senhora, limpando a casa dela, como se fosse uma diarista, sabe? E aí o pai dela chegou ao cúmulo de tentar dar a Alice pra essa senhora, gente. Falou pra ela ficar com a Alice, assim, pra ela, porque ela não prestava mais pra ele. Era muito comum o pai da Alice arrumar as coisas dela e botar ela pra fora de casa, mandar embora mesmo. Mas a Alice sempre voltava. Olha que triste, né? Ela ainda, de alguma forma, sentia que era o porto seguro dela, assim, esse pai, que a gente não sei nem se a gente pode chamar de pai. Ela conta que ela sempre foi muito estudiosa. Então ela botou na cabeça dela que se ela não corresse atrás, ninguém ia fazer por ela. Ainda mais com essa realidade que ela estava vivendo, né? Só que com aquele descontrole emocional em casa, ela sentia que nunca ia conseguir caminhar sozinha de verdade. Quando ela fez 18 anos, estourou outra briga. Porque ela queria namorar, né? E o pai dela não aceitava. Ele mandou ela embora, e aí dessa vez ela foi. Uau! A família do namorado da época acolheu a Alice, cuidou dela. E para ela, aquele acolhimento era a verdadeira definição de família. Ela cresceu, virou adulta. Mas esses traumas, né, e esses gatilhos foram juntos na mala. O Beto também ficou cheio de sequelas. Mas como ele ficou ali na casa do pai, ele era meio que tratado como filho leal, sabe? Enquanto a Alice era, tipo, entre aspas, assim, a ingrata que abandonou o pai por causa de macho. Olha que coisa horrível. A família do pai dela criticava muito a Alice. Então, assim, não era nem só o pai, ainda tinha a família do pai que ainda a criticava por conta, né, de ter saído de casa e tal. Bom, ela estava vivendo com esse namorado e teve a primeira filha. Mas aí a Alice falou que é como se fosse uma maldição, sabe? Porque acabou vivendo um relacionamento com agressão também. Ela se separou, a família do ex-marido ficou do lado dela e mandou o cara embora, acolheu ela e a filha. Uau! Depois de um tempo, ela se casou de novo, foi morar com um novo marido, teve uma outra filha. E aí ela decidiu que ela ia vencer na vida. Fez faculdade, passou no concurso público. Começou a trabalhar, entrou na terapia, tirou carteira de motorista.
Mas ela diz que parecia que nada fazia sentido. Nenhuma conquista ainda parecia real, assim, ainda existia um vazio dentro dela. Nesse meio tempo, gente, houve uma reaproximação aí da Alice com o Rubens. Mas era aquela coisa, ele sempre dava um jeito de fazer com que os filhos dependessem dele. Ele começou a construir uma casa maior e bateu uma laje onde o Beto construiria em cima. A Alice, né, querendo o canto dela também, conversou com o irmão e disse que também queria construir ali. E aí ela começou a pagar, como pôde, a parte dela da construção. Mas não pôde muito, é tipo aquele meme, né? Fiz o que pude e não pude muito. Mas nessa época, ali meados de 2019, a Alice estava fazendo a faculdade, os estágios da faculdade, trabalhando no emprego que já era concursada e cuidando ainda das crianças, ela estava exausta. O Rubens ali viu uma brecha e disse: Não, eu te ajudo, muda pra cá, eu construo sua casa pra você. E ela, nessa esperança, né, de ter o apoio do pai, largou a casa onde morava de aluguel e mudou com o marido e tudo mais pra dentro da casa do pai dela. Foram 3 anos ali, gente, morando com ele, pegando toda a pandemia, tá? Detalhe importante. Tudo voltou, né? As humilhações, os gritos, os xingamentos. Só não tinha agressão física porque a Alice agora era mulher feita e não ia deixar ele encostar a mão nela. O Beto, para fugir da confusão, terminou a casa dele bem rápido assim e correu para lá. Em 2022, a Alice assumiu um novo posto no concurso e começou a ganhar um pouco melhor. Aí ela decidiu que ia voltar para onde morava antes. O pai, fingiu que aceitou, ajudou na mudança, só que depois saiu falando pra vizinhança e pra família dele que a Alice estava abandonando ele de novo. Olha que, gente, sinceramente, que pavor de ter um pai assim. Não dá nem pra chamar de pai, de família, assim. Eu acho que tem hora que, nesse caso aqui da Alice, família não tá acima de tudo, né? Porque eu acho que ela talvez, assim, escutando a história dela, eu acho que ela tinha realmente uma esperança, né, de que o pai dela uma hora fosse realmente, enfim, preencher esse vazio que ela teve. Mas ele é aquela coisa, assim, ele não vai mudar, né, ele já é desse jeito, assim, então, sinceramente, não vale a pena, não. Acho que ela errou bastante, assim, de ter voltado, mas eu entendo também esse vazio que ela tinha, né. Bom, aquele ano de 2022 foi meio que o fundo do poço. A terapia começou a fazer a Alice enxergar, graças a Deus, né, o tamanho do estrago que a infância dela tinha causado na vida dela. E aí, quem já fez terapia sabe, né, quando a ficha cai, dói, né? Ela sentia ódio, tristeza, nojo e acabava descontando tudo nela mesma, assim. Ela entrou numa depressão muito profunda, com crise de ansiedade. O marido estava trabalhando demais, a chefe dela no trabalho era difícil, realmente a vida dela estava muito complicada. Ela acabou se separando do marido, mas continuou morando com ele por falta de opção, assim, e acabou caindo naquela armadilha de novo. Pediu ajuda pro pai. Ô, Alice. Lá em 2023, ela começou a construir a casa dela em cima da casa do irmão, que é em cima da casa do pai dela. E aí todo o dinheiro que ela ganhava, ela entregava todinho ali na mão do Rubens para ele gerenciar a obra. Ela estava tão fragilizada, gente, que só queria o cantinho dela pronto logo, assim, para não ter mais que morar com o ex-marido e ficar em paz. Só que ela foi de uma situação ruim para outra, né? Até que no meio do ano, ela teve uma crise tão forte que ela ficou internada por 3 dias. Uau! O pai, né, que a gente já viu que tem uma personalidade questionável, se mostrou ali super prestativo, buscou as coisas dela na casa dela, pegou as netas, levou tudo lá para casa nova, que só tinha 2 quartos e banheiros prontos. A Alice entrou para morar no reboco mesmo, assim, tentando se estabilizar. Ela dava o dinheiro, comprava o material e o Rubens estava ajudando, pagando a mão de obra para ficar pronto mais rápido. Parecia, né, que a convivência tinha entrado num eixo, assim, apesar das brigas acontecerem ainda eram esporádicas. A Alice já não retrucava mais, deixava o pai brigar sozinho. E aí foi quando o Rubens conheceu uma mulher de outro estado pela internet. E aí foi tudo muito rápido. 1 mês conversando, no outro eles já se viram pessoalmente e já noivaram. Eles casaram um pouco tempo depois de terem se conhecido, né, com a justificativa de que eram cristãos e não queriam viver em erro. A Alice ajudou com tudo e falou que a Veridiana era um amor de pessoa. Elas se deram muito bem. Porém, o Rubens falou que o clima da família era maravilhoso e a Veridiana acreditou. Ela vendeu tudo, deixou os filhos adultos lá no estado que ela morava e veio morar com o Rubens.
Só, gente, que Rubens, ele não consegue viver em paz, né? Ele tem que arrumar um problema. Então, como ele não conseguia mais atingir a Alice e o Beto, ele começou a descontar tudo na Veridiana. O mesmo roteiro de sempre, xingamentos e humilhações. Ele não era, assim, da agressão física, né? Ainda bem. A Alice, gente, ela via, né, que a Veridiana estava passando mal, mas a Veridiana, ela não contava tudo, assim, só uns pedaços para a cunhada da Alice, mulher do Beto. Até que um dia a Alice desceu e viu o pai gritando, apontando o dedo na cara da mulher, assim. A Veridiana estava tremendo, com o rosto inchado de chorar. Aí a Alice perguntou, né, se estava tudo bem. E a Veridiana disse que falaria com ela no dia seguinte. A Alice disse que sentiu, assim, já o perigo no ar, sabe? Quando ela voltou para casa mais tarde, a cunhada já tinha chamado a polícia e o SAMU. A Veridiana tinha sofrido agressão verbal e estava passando muito mal. O Rubens fingiu, né, que estava dormindo o tempo todo, como se não tivesse nada acontecendo no quintal dele. A Veridiana não quis prestar queixa, mas a Alice levou ela para dormir na casa dela. No dia seguinte, a Veridiana voltou pro Rubens e a Alice virou o alvo. A mulher defendeu o marido, parou de falar com a Alice e disse que ela não devia ter se metido, que o Rubens só gritou por causa de um vídeo na TV. A Alice, gente, ficou destruída, né? Passou dias chorando, assim, não conseguia parar de tremer. O clima, né, de família acabou, total, assim. Tempo depois, a família da Veridiana alugou um carro e tirou ela de lá na marra, assim, com todas as coisas. Palmas pra família da Veridiana. E agora o Rubens tá muito bravo. Ele diz que odeia a Alice, que a culpa da mulher ter ido embora é dela, né? Ele tem certeza que a Alice contou tudo pra família da Veridiana. A mulher, gente, até voltou pra buscar o resto das coisas e disse que ama o Rubens. Mas os filhos dela não deixam ela voltar, né? Uma salva de palmas, né? Pra esses filhos que são pessoas conscientes, né? Agora, a Alice vive num terror constante. Ela construiu a casa dela em cima da casa dele, com o dinheiro dela, mas no nome dele. Ela tem pavor, assim, que num acesso de raiva, ele tente tirar a casa dela. Eu acho que esse pavor é certo, né? Na verdade, esse pavor vem de conhecer, né, a personalidade do pai dela, assim. Ela tá exausta de ser culpada de tudo e ela fica sempre, assim, nesse dilema. Será que ela larga tudo que construiu, todo o suor dela, e vai pra bem longe pra ter paz de espírito? Ou ela fica e espera pra ver o que acontece, correndo o risco de ser expulsa ou de viver o resto da vida nesse inferno? Eu acho que ela já deveria ter ido embora, na verdade. Acho que a sanidade, assim, nesse caso, a sanidade dela vale muito mais. O pai dela não vai mudar. Não dá nem pra chamar de pai. Eu, se eu fosse ela, eu cortava laços mesmo. Ia viver a vida dela, assim, sabe? Tipo, recomeço. Nesse caso, gente, a minha nota não vai pra história, tá? Vai pra esse pai, que é né, não dá, como eu disse, assim, não dá nem pra chamar de pai. Pra mim é 0 mesmo. Pelo amor de Deus, Alice, vai viver sua vida. Larga esse pai pra lá. E o que vocês acham, gente? É melhor salvar o patrimônio ou salvar a sanidade? Vocês acham que ela deve ir embora, começar do 0 mais uma vez? Ou lutar pelo que é dela, mesmo que o preço seja conviver com este ser humano? Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Eu vou repetir letra por letra. ENTRE, número 0, E, número 9, podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.